Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, falando com vocês aqui um pouquinho sobre a derrota do Flamengo ontem para o Bayern de Munique. Perdemos uma grande equipe. Vamos também trazer a reverberação de tudo que rolou nas mídias aí, o que a galera está falando, o que os entendidos no assunto estão falando a respeito dessa grande partida, desse grande confronto, para mim muito importante. Vamos falar também sobre a parte boa, né, do jogo. Tivemos algumas partes boas, com certeza, em toda derrota, em toda tristeza, sempre há de se tirar alguma coisa de bom e de aproveitável para que a gente possa ter, usá-los, né, corrigi-los e usá-los na sequência do campeonato aí brasileiro, Copa do Brasil e Brasileirão. Portanto, vamos ao vídeo que não interessa. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Valeu! Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Como você já percebeu, tá calor aqui, sensação térmica de 38 graus. Tempo aberto, só que tem uma previsão de chuva para mais tarde. Por que isso é importante? Porque no último sábado, no jogo nesse mesmo estádio, entre o Chelsea e o Benfica, houve uma paralisação de 2 horas por causa de ameaça de raio. O protocolo de segurança é muito rigoroso. Quando tem uma ameaça num raio de 8 quilômetros, eles já interrompem a partida, então vamos ficar atentos a isso. Como se o Renato Gaúcho já não tivesse problemas demais para esse jogo, né? Então, nesse jogo tão desafiador, ele criou uma estratégia e ele testou duas possibilidades diferentes de formação. Então hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós vamos mostrar 2 campinhos. O primeiro tem uma formação mais baseada no jogo da estreia contra o Borussia Dortmund da Alemanha. Vamos lá. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules ou Bernal, Nonato, Martinelli, Arias, Canóbio, ali na frente, Cano, que vem sendo titular, ou Everaldo. A outra possibilidade é com 3 zagueiros, aí entraria o Freitas com Ignacio, Thiago Silva ali na zaga. E na véspera do jogo, na coletiva, na entrevista, o técnico Renato Gaúcho falou sobre os cuidados que o Fluminense tem que ter nesse jogo de hoje. Vamos ouvi-lo. Hoje em dia, eu falo para eles, é difícil você fazer gol. É difícil no mundo todo você fazer gol, mesmo com qualidade. É difícil fazer gol. O que a gente não pode é proporcionar para o adversário um gol fácil, porque daí você tem que dar espaço, vai ter que mudar o esquema, vai ter que começar a dar espaço para o adversário, e aí a coisa pode se complicar. Um início catastrófico, coragem para reagir, um adversário fortíssimo do outro lado. Não deu. O Flamengo perdeu e foi eliminado pelo Bayern de Munique. Bora ver como é que foi esse jogaço. E estar ali, a poucos metros do campo, da história, não é algo que se vive todos os dias. E num instante, ser tomado pela frustração. Não podia começar pior a partida como esse. Erro. Lá vai o Kimmich pra bola, agora mais fechadinho, Pulgar tocou pra trás. Eric Pulgar tentou o corte na primeira trave. Antes dos 10 minutos, nova falha. Pulgar tocou para Arrascaeta e o uruguaio foi facilmente desarmado. Harry Kane, de fora da área, fez o segundo. Outra roubada de bola na saída do Flamengo. Flamengo atônito. Como ainda não havia se mostrado com Felipe, eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. No jogo de nervos, o Flamengo demorou a se recompor, mas ainda respirava, mesmo com dificuldades. Wesley cruzou, Arrascaeta tocou para a segunda trave e Luiz Araújo bateu de primeira. Neuer, impressionante como sempre, fez uma das grandes defesas da Copa de Clubes até aqui. Jogo franco e a esperança passeou pelo gramado do estádio de Miami. No chute rápido, forte e perfeito de Gerson, Neuer virou mortal. Um foguete para vencer Manuel Neuer. O Flamengo sonhou com o empate, mas se descuidou. Luiz Araújo, que fazia bom jogo, desarmou na defesa e afastou para a intermediária. Goretzka, livre e com todo o tempo do mundo, fez o terceiro. E agora de novo, numa bola recuperada pelo Bayern de Munique. Flamengo sem rumo e ainda perdeu Pulgar no fim do primeiro tempo. Alan entrou. Mais tarde, após exame num hospital, o clube informou que o chileno fraturou o 5º metatarso do pé direito. O Flamengo voltou do intervalo intenso. Parecia mais equilibrado e ganhou sobrevida. Arrascaeta cruzou e Olise colocou a mão na bola.
Jorginho contra Neuer, cobrança perfeita. Para incendiar o estádio, para reforçar a crença dos rubro-negros. Felipe Luiz lançou Bruno Henrique no lugar de Arrasca. No lindo lançamento de Jorginho, o atacante chutou para fora. O Neuer saiu, o Bruno tocou e não acertou direitinho na bola. Não era o melhor dia da equipe de Felipe Luiz. Em outro erro de saída de bola, Luiz Araújo tentou driblar mais do que podia. Kimmich achou Kane, que raramente perdoa. Se repete o roteiro, de novo, numa bola perdida, desnecessária. O poder de reação havia chegado ao limite. Foi apenas a 4ª derrota em 51 jogos sob o comando do Felipe Luiz. Certamente a mais dolorosa contra o adversário mais difícil que o Flamengo enfrentou nos últimos 9 meses. Vem aí um semestre inteiro e muito a disputar. Nossa ambição não muda, ao contrário, acho que a nossa ambição agora realmente aumentou. Não foi vexame, nem foi de igual para igual. O Flamengo fica no meio do caminho entre o sonho de fazer história e a dura realidade. Nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário, fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição. O Flamengo fez o que deu para fazer, né? E como é que foi a reação do torcedor que foi lá acompanhar o jogo em Copacabana? Bora ver? O torcedor do Flamengo, antes do jogo contra o Bayern, estava confiante e eufórico, em determinados casos até prepotente. 5-0, entrar pra história, amassar o Bayern. A massa do Flamengo ninguém bate. Porque eu vi no tarô e vai ser 2-1. O torcedor do Flamengo, antes do jogo contra o Bayern, estava cauteloso, apreensivo, preocupado. Cara, jogo duro. Vamos chegar devagarzinho, que no final vai dar certo. E foi assim, nesse mix de emoções de começo altamente frustrante, com 2-0 para o Bayern, antes dos 10 minutos, passando pela esperança do empate no gol do Gerson, até a nova desilusão no 3-1 para o adversário. O início da segunda etapa trouxe a animação de volta com um pênalti convertido pelo Jorginho. Só que o 4º gol dos alemães foi o golpe fatal no entusiasmo rubro-negro. No fim das contas, a campanha do Flamengo na Copa do Mundo deixou um sabor agridoce para o torcedor. Eu saio daqui de cabeça erguida, estou muito feliz. O Bayern não fez um jogo que correspondesse à altura deles. Nós vendemos 3 gols ao Bayern. Eu acho que para quem é flamenguista, tem que estar feliz. Bom, você deve lembrar, Botafogo no sábado foi eliminado pelo Palmeiras aqui da Copa do Mundo e o John Textor não gostou nem um pouco. E com da forma como o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras, jogando muito atrás, isso é evidente porque ele mandou o treinador embora. Renato Paiva foi demitido nessa madrugada e surpreendeu todo mundo. Vou conversar com o André Galindo, que está mais por dentro do assunto. Hein, Galindo? Ninguém esperava por isso. Textor foi lá e mandou o cara embora. Botafogo volta para o Brasil sem treinador, Galindo. Quem imaginaria, não é, Escobar? Boa tarde para você, para quem nos acompanha no Globo Esporte. Eu conversei agora há pouco com o técnico Renato Paiva. Ele se disse chocado, que ainda não compreendia direito o que havia acontecido. Disse que está recebendo muitas mensagens de funcionários e de jogadores do Botafogo. Fazendo o Léo Coelho e também o Alessandro Brito receberam ligação do John Textor, pedindo para que eles comunicassem o Renato Paiva da demissão. Eles retornaram de Nova York para a Filadélfia e comunicaram essa decisão diretamente para o Renato Paiva, que é o 6º técnico a deixar o Botafogo nessa era SAF, ou seja, em 3 anos e meio. Ele deixa o clube nas oitavas de final da Copa do Brasil da Libertadores, também no 8º lugar do Campeonato Brasileiro da Série A e tendo passado pela primeira fase dessa Copa do Mundo de Clubes com a vitória já histórica diante do campeão europeu Paris Saint-Germain. É contigo, Escobar. Valeu, André Galindo. A gente viu aí, né? Futebol é dinâmico, cara. Num dia ganha um beijo do Textor porque ganhou do PSG e no outro ganha um pé, é demitido, né? Bom, meus amigos, a gente tem que, primeiramente, né, ficar com aquela sensação, né, de tristeza, porque somos flamenguistas, temos sangue correndo em nossas veias, sangue rubro-negro,
e a gente precisa ter noção de realmente perdemos para uma grande equipe, para um grande time, com grandes jogadores a nível de seleção, da Europa principalmente, mas temos aí que avaliar duas situações. Primeiro, as coisas ruins, e segundo, logicamente, as coisas boas, porque eu sempre penso assim, tudo que acontece de ruim, nós temos que tirar algum proveito, porque alguma lição, essas coisas ruins, tem pra gente, tem pro nosso dia a dia, tem pra nossa vida, pra nossa sequência aí de tudo, né? Seja de amizade, de trabalho, de relacionamento, de futebol, de esporte, tudo, enfim, de tudo, né? Tudo que acontece de ruim, a gente tem que tirar e saber, né, separar o joio do trigo e entender o que é bom e o que é ruim. Então vamos começar pelo que é ruim, porque fica mais fácil você terminar sempre com as coisas boas, ao meu entendimento. As coisas ruins, a gente observa o seguinte: Flamengo, uma grande equipe, um grande elenco, um grande treinador, uma grande torcida. Para mim, um ponto positivo, outro dessa parte ruim, foi a torcida foi maravilhosa, apoiou o time demais, cuidou do time, amparou o time, soube entender o momento do time, soube valorizar a luta e a garra e o desempenho em campo. Enfim, foi um show à parte a torcida do Flamengo nos Estados Unidos. Voltando à parte ruim, né, ficou claramente evidenciado que também nós, flamenguistas, temos um bom elenco, e o Bayern, muito bom elenco. E o que acontece, gente, nessas situações de jogos difíceis, jogos grandes, jogos de decisão, jogos de mata-mata, de Copa do Mundo, que agora a gente está começando a conhecer mais esse campeonato, que para mim é maravilhoso, estou super feliz com ele, acredito que nunca mais sairá do calendário da FIFA, e eu concordo, porque você consegue sim medir força com os outros times, né, com grandes times da prateleira europeia, mesmo sabendo que podemos perder, mas sempre, como eu falei, tem algo de proveitoso para a gente tirar e trazer para o nosso dia a dia. Então a parte ruim foi essa, perdemos para uma grande equipe, mostramos nossas deficiências em campo, ficaram estampadas para todos verem, até mesmo nós flamenguistas conseguimos enxergar as falhas e os defeitos do time em campo. Para mim ficou evidenciado aí, vou falar isso algumas vezes, né, durante a semana, ficou evidenciado ainda a nossa falta de força física, ficou evidenciado ainda a nossa falta de treinamento. Treinamento não é só treinamento de correr, de treinar, enfim, mas o treinamento de jogar coletivamente, de saber tocar a bola rápido, de saber entender rapidamente o momento do jogo. E essa crítica cabe ao Felipe Luiz também, um grande treinador, um grande futuro pela frente, mas eu tenho certeza que esse jogo aí de ontem vai ajudar na carreira dele brilhantemente, e logicamente do Flamengo também, brilhantemente, porque ele sentiu na pele, ele pôde ver com seus próprios olhos o que faz a diferença numa grande partida, quando você coloca em confronto duas grandes equipes, dois grandes elencos, mesmo sabendo que um é um pouco superior ao outro, mas aquele velho ditado que diz que são 11 contra 11, e isso é verdade. Isso é verdade, são 11 contra 11, mas no momento os detalhes, né, os detalhes decidem a partida, decidem o campeonato, decidem uma vaga, enfim, os detalhes que muitas das vezes são físicos, são técnicos, são táticos, são psicológicos, eles fazem a diferença. E ontem ficou evidenciado isso. O time do Bayern muito mais equilibrado, o time do Bayern muito mais consciente e sabedor do que deveria fazer. Um time que joga e deixa jogar, e marca em cima, marca sob pressão, não é segredo para ninguém. E o Felipe Luiz ontem não soube fazer a leitura correta do jogo, os jogadores também, né? Coloco eles nessa mesma situação, porque afinal de contas é um elenco, um grupo. Então poderia sim ter um jogador dentro de campo, no caso Jorginho ou outro jogador, que conseguisse orientar o time e falar: gente, vamos jogar a bola para frente, nós temos condições de sair jogando sim, mas não sempre, vamos aqui nesses 10 minutos iniciais, vamos jogar a bola lá para os caras, deixa os caras vir, vamos ver o que eles têm para oferecer em matéria de qualidade técnica, para poder a gente ter uma noção real de tudo que pode acontecer. Os gols do Flamengo, no meu entendimento, todos eles foram falhas individuais de jogadores. Não estou aqui para criticar jogador nenhum, não vou falar nomes, mas vocês todos sabem, mas foram falhas individuais, e não porque os jogadores são ruins, mas porque os jogadores não estão no nível técnico e equilíbrio emocional para saber o que fazer e na hora de fazer. Portanto,
fica esse aprendizagem, fica esse entendimento da partida de ontem. Gente, é muita coisa para falar. Se fosse falar aqui 10 minutos para vocês, mas a gente vai debulhar isso aí ao longo da semana. Tá? Então hoje vai ficar aqui o registro de uma derrota que não desceu legal, que não foi bom, que não foi legal, que nós ficamos com a sensação que poderíamos ter ido mais longe, poderíamos sim ter passado pelo Bayern, se a gente tivesse conseguido executar dentro de campo os detalhes, as minúcias da partida, do entendimento do jogo. Um grande abraço a todos. Amanhã a gente vem trazendo mais um pouquinho aí do que a gente viu desse grande jogo de futebol. Valeu, galera. Escreve aí, deixa um like pra gente. Um abraço.